Good morning from Madeira. Here we are. This island is a garden. We're going to explore. Follow me. The right place for you to lose money. Casino. This is Quinta Vigia. This is the palace of Arriaga, of the governor, of the president of the region of Madeira. Quinta Vigia. Podes entrar? É pago um euro por pessoa. Diga? É pago um euro por pessoa. Ah, é? E para visitar os jardins também? É só os jardins, a casa privada. Ah, ainda está lá agora o Albuquerque? Sim. O Albuquerque está lá. Aga! Aga! Come! No coração do Funchal, era-se um lugar onde o tempo parece abrandar, rodeado da natureza, com vista privilegiada para a baía do Funchal, num lugar onde a história se mistura com o perfume das flores e o som do mar. A Quinta Vigia remonta ao século XVII, edificada por Diogo da Costa do Quintal e sua mulher, Messia de Vasconcelos. Uma quinta senhorial, com capela dedicada a Nossa Senhora das Angústias, símbolo de estatuto social, de famílias que fizeram fortuna com a produção de açúcar e com o comércio do vinho da Madeira. A capela remonta a cerca de 1681, integrante-se num movimento comum entre a nobreza madeirense de erguer capelas privadas nas suas quintas. A capela é em barroco português, com altar em talha dourada, e no seu centro está patente pintura a representar a Virgem das Angústias. No século XIX, a Madeira tornou-se um refúgio de luxo para aristocratas, como a Imperatriz Amélia do Brasil e a sua filha, a Princesa Maria Amélia, que aqui viria a falecer vítima de tuberculose. Também por aqui passaram a Rainha Adelaide do Reino Unido, mas talvez uma das mais ilustres visitas tenha sido a de Sissi, Imperatriz da Áustria e Rainha da Hungria. I wanted to show you these gardens. Nice here. One of the most famous gardens of Madeira. The gardens of Quinta Vigia. According to tradition, that one is one of the oldest chapels in Madeira. And on the end, on the horizon, you can find it also the desert islands. Let's see the birds. Wanna see the birds? Let's check the birds. Ah, a big bird. No birds. And the cruises. One of the most important touristic area here in Madeira is the cruise ships. All of them fans of Cristiano Ronaldo. Are you also a fan of Cristiano Ronaldo? Here, my friends, statue to the guy, Cristóvão Colombo. He thought it would be Cristiano Ronaldo, not Cristiano Ronaldo. Cristóvão Colombo was here in Madeira when before he went to discover the Americas. Cristóvão Colombo passed in Porto Santo. So here, Cristóvão Colombo statue. A Capela de Santa Catarina é um dos monumentos religiosos mais antigos da Madeira, com origens que remontam a 1424. Foi mandada a construir por Constança Rodrigues, esposa de João Gonçalves Jarco, primeiro capitão do natário do Funchal, como forma de agradecimento por proteção divina durante uma tempestade. Inicialmente, erguida em madeira, a capela foi reconstruída em pedra no século XVI, apresentando elementos da arquitetura manuelina, como arcos ogivais e a cruz de Cristo. It looks like the weather is not so good there in the mountains.
It looks like it's gonna depart. Pollution. That's pollution. Pollution of the oceans. My friends, the first time I came to Madeira, it was with my parents and my brother, so many years ago, like more than 30 years ago. And I still remember this fountain. I have a photo here next. I still have photos with my mom here next to this area. My friends, remember is live. If you remember your past, your stories, you will live. Become the tourist. You are the I love to be tourist. One says goodbye to me. So guys, this is a theater. Teatro Municipal Baltazar Dias. I love the color of taxis here. This yellow and blue. So cool. Oh, Cristiano Ronaldo. The man, Cristiano Ronaldo from Madeira. The Bank of Portugal. This, my friend, this is the statue of Zarco. Zarco was the responsible for the discovering of this beautiful island. Zarco, João Gonçalves Zarco. In 1419, the time of this gentleman, he discovered this beautiful paradise. In 1418, Porto Santo, 1419, Madeira. We are in front of the Cathedral of Funchal. This cathedral is from 15th century, my friends, and the stone is local stone from Madeira. I believe it's Cabo Girão stone. Let's take a look. No coração do Funchal era que se a Catedral, testemunho imponente da fé e do engenho dos primeiros colonos da Madeira. Mandada a construir por D. Emanuel I e concluída por volta de 1514, é um dos raros exemplos da arquitetura gótica manuelina fora do território continental. Foi o primeiro grande templo cristão da ilha e mantém-se até hoje como símbolo da fé e da identidade madeirense. A fachada principal da sede do Funchal impôs-se pela sua simplicidade sólida e geométrica, típica do gótico tardio português. Foi construída em cantaria escura de origem vulcânica, proveniente do Cabo Girão, uma afirmação clara do caráter insular da arquitetura madeirense. O portal principal é composto por 6 arquivoltas ogivais, decoradas com motivos vegetalistas. Acima, uma janela rosácea ilumina o interior da nave principal. A fachada é rematada com uma cruz em pedra e o brasão de Emanuel I, o rei que ordenou a construção da sé, reafirmando assim o poder espiritual e político da coroa. You can see on the top the arms of Portugal in the crown. À entrada da sé encontram-se 3 sepulturas. A primeira pertence a Dom Martinho do Val, primeiro bispo do Funchal e falecido em 1523. A segunda é de Domingos Rodrigues, que morreu a 3 de junho de 1607. E a terceira, ostentando um brasão eclesiástico, é de Dom Luís de Figueiredo de Lemos, bispo do Funchal e falecido a 26 de novembro de 1608.
qu'il y avait un bâtiment. Está a reinar na visão do mundo. Não sei por quanto tempo, já nós que vai ser eliminado para pegar cada livro. Há um zoom. Há zoom. E entretanto. So my friends, this is a free of church free. This is a church, my friends. This is a church of free. This is a church. I cannot speak. This is a church of three nave. You can see one nave, the central nave, and the other nave. Here's the pulpit for the preaching. Here you've got the chairs on both sides of the altar, and it's beautiful how the ceiling is painted. Here it's the retábulo. It's beautiful with the Virgin Mary in the center. Assumption of the Virgin. Beautiful. A Capela Mor da Sé do Funchal é uma verdadeira joia do século XVI, onde a devoção se mistura com a arte em cada detalhe. O retábulo mor está dividido em 3 níveis de leitura, separados por frisos e pilastras esculpidas, um autêntico livro de imagens, com 12 pinturas a óleo sobre madeira, atribuídas ao mestre da Lourinhã. Estas obras representam episódios do Antigo Testamento, da vida de Maria e da Paixão de Cristo. Ao centro, destaca-se o sacrário, em forma de templete, e logo acima a imagem de Nossa Senhora da Assunção, representada de pé, sobre nuvens e anjos, no nicho dourado. No último registro, escultura em marfim do Senhor Crucificado. Este políptico é considerado o mais importante conjunto pictórico renascentista da Madeira que se conserva no seu contexto original. A abóbada polinervada eleva-se com nervuras entrelaçadas que convergem em fechos decorados com motivos vegetalistas, a cruz de Cristo e o escudo com as armas de Portugal. Entre as nervuras, as superfícies pintadas enchem-se de arabescos, folhas de acanto e pequenos anjos, os putti, criando um cenário que evoca o firmamento. Nas paredes laterais, o notável cadeiral, de madeira talhada e dourada, onde sentavam os cônegos, de espaldar elevado, decorado com figuras de santos, apóstolos, profetas e monges, cada um com os seus atributos, sob delicados baldaquinos rendilhados de formas vegetalistas. Ainda nas paredes laterais, 6 grandes painéis pintados com temática mariana, ou seja, da vida de Maria. O púlpito data do século XVI e foi esculpido numa única pedra de ós, ricamente ornamentada com motivos vegetais, esféricos e cordoalhas, típicos da estética manuelina. Considerado um dos mais belos exemplares do género em Portugal, uma obra-prima onde ecoaram séculos de sermões. And it's Sant Antonio. We were in Basilica Sant Antonio the other day. Sant Antonio is there. That's the chapel of Sant Antonio. Wow, this is beautiful. Look at this, man. A Capela do Santíssimo Sacramento, também conhecida como Capela Dourada, é totalmente revestida à talha dourada, refletindo o estilo maneirista português tardio do final do século XVI e início do século XVII. A opulência da capela servia para expressar o poder da Igreja na ilha, mostrar devoção ao Santíssimo Sacramento e impressionar os fiéis. 3 esculturas em talha dourada sobressaem nesta capela. Santa Fé segura uma cruz, simbolizando a fé cristã. Santa Esperança apresenta uma âncora, símbolo tradicional da esperança cristã, e Santa Caridade, acompanhada com uma criança, representando a virtude da caridade e do cuidado. Look at the ceiling. Look, Arab.
O teto em madeira de cedro da ilha, em forma de quilha invertida, é outro elemento marcante inspirado na arquitetura naval. Over there too. You see the wood? It's all painted. Look at them over there. Like but even mythological animals. Altar do Senhor do Milagre. Santo António, baby. Santo António. Jesus. Put for San Antonio. Oh, be careful. All this. So don't try not to put your. It's amazing. Bispo de Goa. This is amazing because it's all from the stone from here. For San Antonio. Santo Antonio. Santo Antonio is my saint, and saint of my grandmother. My second name is Antonio because of this saint. And I was baptized in the day of Santo Antonio. And here we have Carlos d'Austria. Carlos d'Austria, after the First World War, he was a relative to the Austrian-Hungarian family. And he died here, very young. Charles, from Austria, blue eyes, blonde, died young. You see? He died here, refugee in Funchal. Oh my god. And I'm breaking the stuff off the candles. Oh my god. But I'm doing terrible. I'm terrible. To San Antonio. And some water. That's cool. Oh, this is the family, Jesus Christ family. Did you that? And the blue and white tiles, 18th century. Oh, this is the birth of Jesus. The birth of Jesus. And the donkey. And the cow. And Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, look at here. Look at here. Some painting in the wall. Wow. Adam and Eva. With elephant, unicorn. Wow, so cool. And the lion. A Sé foi levada à Catedral em 1514, a quando da criação da Diocese do Funchal, que chegou a ser a maior do mundo em termos territoriais, abrangendo o Brasil e partes da África e Ásia.